Você já ouviu falar que aparelhos digitais de pulso não são tão bons para monitorar a pressão arterial em casa? Até o final desse vídeo você vai ter todas as informações necessárias para escolher o melhor tipo de aparelho de pressão para você ter na sua casa. Meu nome é Vanessa Cristine, eu sou médica clínica geral, docente de curso de medicina e esse é o canal Hipocondria. Por aqui nós falamos de medicina pautada pela ciência, com respeito à diversidade e defesa do SUS. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, para um pouquinho, clica no botão de se inscrever e aproveita para ativar o sininho. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e indicar esse material a outras pessoas. Além, é claro, de você sempre receber as notificações de vídeos novos que rolarem por aqui. Bora pro conteúdo? A hipertensão ou pressão alta é uma condição crônica, assintomática, que afeta milhões de pessoas no país todo, principalmente pessoas da raça cor negra. Quando não tratada, essa doença pode levar a complicações como infarto, AVC, doença renal, alteração na vista e por aí vai. É por isso que é fundamental que você faça uma medição frequente da sua pressão, especialmente se você já tem o diagnóstico de hipertensão. Mas vamos lá, qual que é o melhor aparelho para você fazer esse monitoramento na sua casa? Basicamente, a gente tem 3 tipos de aparelho de pressão. A gente tem aquele conhecido dos hospitais, da UBS, dos postos de saúde, né? Que é esse aqui, a gente chama esse aparelho de esfigmomanômetro. Manômetro é essa pecinha aqui que vai conseguir medir a nossa pressão arterial. Aliás, a gente fala medir ou aferir. A gente não fala tirar a pressão, né? Porque a pressão é importante para a gente estar vivo, parar em pé, o coração bater, né? Então, mas é uma brincadeira, né? Mas é que às vezes as pessoas falam tirar a pressão. O termo aí, médico, na saúde, mais correto é realmente aferir a pressão arterial. Voltando aqui, ó. Esse aparelhinho é um manual, tá? Tem um detalhe. Ele é usado por profissionais da saúde. E ele precisa que seja utilizado junto com esse aqui, que é o estetoscópio, porque é uma medida manual da pressão arterial. Então, ao mesmo tempo que você insufla no braço, você precisa auscultar o sangue passando ali pela artéria. Esse aparelho, na verdade, ele vai apertar o braço até ocluir a artéria do braço. E aí, no momento em que, conforme a gente escuta os barulhinhos, a gente consegue ter os valores da pressão, que são duas, né? A pressão sistólica e a pressão diastólica. Sabe quando a gente fala 15 por 10, 12 por 8? A primeira é a sistólica, a segunda é a pressão diastólica. Muito bem. Então, esse aqui, gente, é um bom aparelho, com certeza, mas tem essa necessidade, né, de ter um treinamento correto, além, é claro, de precisar ser um aparelho que esteja calibrado para que a medida seja feita de maneira correta. E aí você já deve estar entendendo que para fazer um monitoramento em casa, ele não é muito prático, né? E aí a gente tem as versões digitais. A gente tem tanto o aparelho digital de pulso, como o aparelho digital que tem esse manguito aqui que pode ser colocado no braço. E aí, dentre os aparelhos digitais, qual é o melhor? O de pulso ou o de braço? Eu acho que a resposta vai te surpreender. Vamos lá. Primeiro, teoricamente, esse digital que tem um manguito de braço pode ser mais preciso, pode trazer uma medida mais detalhada. Por isso mesmo que ele é um pouquinho mais caro do que o digital de pulso. Ai, Vanessa, mas eu já tenho o digital de pulso, eu já paguei R$100 naquele aparelho, eu vou ter que trocar? De modo algum, gente. A verdade é que mais importante do que o tipo de aparelho que você tem é a forma correta de utilizar e os cuidados que você vai ter antes de medir a pressão arterial. E é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Vamos lá. Em relação ao aparelho, se você já tem um aparelho em casa, é importante que você verifique se ele possui o selo do Inmetro, tá? Essa é uma informação bem importante. E tem a aprovação da Anvisa, né? Se você não tem um aparelho ainda e pretende comprar e tiver condição de investir um pouquinho mais,
Aí sim, eu recomendo que você compre esse que tem um manguitozinho para inflar no braço, que pode ser uma medida um pouco mais precisa, mais confiável do que aquele de pulso, tá? Mas como eu falei, se você já tem o de pulso, não tem problema nenhum. Vamos nos atentar aqui para que a medida seja feita, a técnica, né, seja utilizada de forma correta. Outra questão que você vai precisar observar, especialmente se você for utilizar esse aparelho digital que coloca o manguito no braço, você vai precisar confirmar qual é o tamanho do seu braço, né? Vê lá se você tá malhando muito na academia, se você tá bombado, né? Brincadeiras à parte, mas isso é uma informação bem importante. Então pega uma fita métrica, mede aqui a circunferência do braço, e aí você vai ver qual que é o tamanho do manguito que você vai comprar. Essa informação vale também pro aparelho que não é digital, pro aparelho manual, tá? Por que isso, Vanessa? Porque se o manguito estiver muito apertado, vai falsear a medida da pressão para mais. E se estiver muito largo, muito frouxo no braço, a mesma coisa. Então tem que garantir que esse tamanho é adequado para você. Onde que eu vejo essa informação? Antes de comprar, você pergunte, né, onde você está comprando ou veja as especificações na internet. O caso desse aqui, ó, eu já comprei um que ele vai de 22 até 42 centímetros na circunferência aqui do braço. Então eu sei que ele vai atender desde uma pessoa mais magrinha até uma pessoa maior, uma pessoa obesa, por exemplo, né? E vai conseguir fazer essas medidas de forma bastante adequada. Então essa informação é bem importante. Muito bem! Uma vez que você já tenha o seu aparelho em mãos, vamos para os cuidados que você precisa ter na hora de fazer a medida da pressão arterial. Você precisa estar sentado de preferência, tá? Acontece às vezes de eu ver, né, as pessoas medindo de qualquer jeito, tipo assim, ai, tô passando mal, deixa eu pegar o aparelho da pressão. Aí pega com o braço torto, com o braço inclinado, em pé, de qualquer jeito. Não, gente, para fazer uma medida correta, o ideal é que você esteja sentada, tá? De preferência, senta lá numa cadeira com encosto, certo? Pés apoiados no chão, sentar com a perna cruzada, perna retinha. Antes de você fazer essa medida, não pode ter feito atividade física aí por pelo menos 1 hora, não pode estar nervoso, estressado com alguma coisa, porque provavelmente vai dar alterada. Se você tiver com dor, uma crise de enxaqueca passando mal, provavelmente vai dar alterada e não quer dizer que a tua pressão não esteja controlada. Tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, se você quiser, assiste depois. Mas os cuidados, basicamente, você tem que estar tranquila, em repouso, pernas descruzadas, bexiga vazia, sem ter feito atividade física. Apoia aqui. E outro ponto bem relevante, né? Você, por exemplo, esse aqui que é de braço, você vai colocar ele lá no braço. Esse aqui, ó, a mangueirinha tem que ficar para baixo, tá? Para ficar certinho. Então eu vou colocar por aqui. E você mesmo pode colocar, tá, gente? Esse aqui não precisa não de ajuda para outra pessoa, porque como ele é um aparelho digital, você mesmo consegue colocar na sua casa. E aí você vai apoiar o seu braço na mesa de uma forma que o seu braço fique mais ou menos aqui na altura do seu coração. Durante essa medida, você não vai ficar conversando, se mexendo, né? Você vai ficar quietinho, paradinho, tranquilo, para fazer essa medida. Vamos lá? Aí você vai apertar o Start e ele vai começar a medida da pressão arterial. Muito bem! Então, nesse vídeo, você soube quais são as informações mais importantes para comprar o aparelho. E a gente concluiu o quê, gente? Qual que é o melhor aparelho para fazer o monitoramento da pressão arterial em casa? 1. É aquele que você tiver disponível, né? 2. É aquele que tem aprovação da Anvisa, esteja calibrado, né? 3. É aquele que você sabe usar de forma correta, seguindo as recomendações que a gente falou aqui nesse vídeo, certo? Espero que esse conteúdo tenha sido importante para você, que ele ajude você a manter a tua pressão controladinha, bonitinha. Se você tem alguma dúvida, escreve para mim aqui nos comentários ou manda para mim lá no Instagram, @canalhipocondria, que eu vou adorar te ajudar. Um abraço e até a próxima!